E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui novamente para falar sobre Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, dessa vez as referências que o novo filme faz à saga original. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes já está nos cinemas, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, tem crítica sem spoilers, tem crítica com spoilers, tem um vídeo de curiosidades revelando várias coisas dos bastidores que tá bem legal. E nesse vídeo então eu decidi juntar várias referências que o novo filme faz à saga original, né, aos 4 filmes que a gente já conhece, aos 3 livros que a gente já leu também, e não só no detalhe ali do diretor que coloca um símbolo ou outro, mas também a própria história, né? Como essa história explica coisas que a gente vê que o presidente Snow fez ou passou no futuro. Então tem ligações muito incríveis que eu acho que vale abordar aqui no vídeo, porque, enfim, é muito legal quando você percebe tudo se conectando, né? Então, se vocês gostarem do vídeo, se descobrirem mais referências que não tinham pego antes, deixa o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscreve no meu canal, enfim, tem muitos vídeos sobre Jogos Vorazes por aqui, tem outros vídeos sobre mais filmes, séries, música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é as rosas do Snow, né? A gente aprende desde Jogos Vorazes até a Esperança que o Snow é muito familiar com as rosas. Ele usa nos paletós dele, ele tem um jardim no palácio dele, ele usa as rosas como um símbolo ali da força dele, do poder dele, mas também como ameaças, né? Como ele já fez ameaçando a Katniss, mostrando que ele tinha estado, por exemplo, na casa dela. E aí, então, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes mostra como foi o contato dele com as rosas pela primeira vez. E a gente tem duas coisas aqui. A primeira é que a avó dele tem uma plantação de rosas dentro do apartamento. É uma das coisas que a avó dele mais tem afinidade, ele mais gosta, é um lugar que ela realmente aprecia e tem um carinho muito grande e cuida com muito cuidado dessas rosas. Tanto que quando ela dá uma rosa pro Snow é porque é algo muito importante. Então ela dá uma rosa pra ele usar na cerimônia que ela acha que ele vai ganhar o prêmio, né? Ou na cerimônia que ele foi designado à mentoria do Distrito 12. Ela dá uma rosa muito específica para ele conseguir a atenção da Lucy Greybird e conseguir ir bem nas provas, então ela tem muito cuidado com isso, e aí o Snow aprecia esse cuidado e já sabe exatamente como cuidar dessas plantas justamente por conta da avó. Mas além de tudo, ele gosta das rosas porque ele lembra muito a mãe dele. O filme ameniza um pouco o quanto o Snow era próximo da mãe dele e o quanto ele sente falta dela. Nos livros, o Snow é muito mais próximo à mãe dele do que ao pai, nesse sentido de sentir falta. E também no livro mostra o quanto o Snow usava a caixinha de pó que ele deu pra Lucy Gray. Aquela caixinha de pó era a única coisa praticamente que tinha sobrado da mãe dele, ainda tinha pó dentro e esse pó tinha cheiro de rosas. E ele costumava cheirar isso pra se acalmar, então o cheiro de rosas lembrava ele da mãe dele. Então tem todo esse aspecto familiar envolvendo isso que tornam as rosas tão importantes pro Snow e a gente descobre agora. E além de tudo, em A Esperança a gente também entende um outro motivo pelo qual ele usa as rosas, que é para disfarçar o cheiro da boca dele, porque o Snow tinha o costume de envenenar as pessoas que ameaçavam o poder dele, e ele, pra fingir que não era ele, pra mostrar que ele não estava envolvido nisso, ele mesmo chegou em uma determinada ocasião a beber da taça que estava envenenada, porque ele tinha um antídoto, então ele bebeu, tomou o antídoto, mas mesmo assim o veneno deixou marcas na boca dele, e essas marcas ainda ficavam às vezes correndo pus ou sangue, tinha um cheiro forte e a rosa ajudava a disfarçar esse cheiro. Mas falando em veneno, a gente vai pro nosso segundo item, nossa segunda referência, que é justamente isso, né? A Esperança mostra que o Snow tinha esse costume de envenenar as pessoas que ameaçavam o poder dele, e o filme agora mostra de fato como isso surgiu na vida dele, como ele faz isso, né? O primeiro contato que o Snow tem com o veneno vem do veneno de rato, que ele dá pra Lucy Gray usar dentro da arena como um modo de vencer os outros tributos. No livro, a Lucy Gray que consegue pegar o veneno, porque o veneno tá dentro da jaula do zoológico e não na casa do Snow, mas no livro fica ainda mais próximo, porque tá na casa do Snow. Então ele tem o contato com o veneno, sabe como funciona, vê na arena justamente que só o contato com o cheiro já é muito forte, beber também muito
muito forte, causa a morte na hora. E aí no final de tudo a gente vê que ele usa o veneno novamente pra matar o reitor Casca Highbottom, né? Ele coloca o veneno de rato dentro do morfináceo, larga o morfináceo lá, sabendo que o reitor, que é viciado, vai tomar, e aí ele se envenena e morre. Então, assim, a ligação dele com o veneno vem também desde cedo. Bora falar de Lucy Greybird agora, porque a gente tem, em um primeiro momento, logo na primeira vez que a gente a vê em cena, ela faz no palco, depois de cantar ali, quando ela é escolhida como tributo do Distrito 12, ela faz uma reverência muito debochada, que é exatamente igual à reverência que a Katniss faz quando ela atira a flecha na maçã do porco, quando ela faz o teste com os idealizadores de jogos e eles não prestam atenção nela. Ela faz a mesma reverência. E isso não tá no livro, não tava nos roteiros. E aí o diretor, Francis Lawrence, contou em uma entrevista que ele e a Rachel Zegler decidiram fazer isso na hora ali de improviso, porque eles começaram a debater e eles pensaram que essa poderia ser a primeira vez desse gesto de desafio à capital que acabou sendo passado de geração para geração no Distrito 12, uma coisa muito emblemática ali e que ficou na memória da Katniss para depois ela fazer quando, enfim, passasse por essa situação ela mesma, mesmo sem saber a origem. Então foi uma coisa que eles decidiram colocar aí como uma homenagem, como um símbolo e como algo que poderia realmente ter sido passado em frente para 64 anos depois a Katniss fazer a mesma coisa. Mas falando dessa cena, tem outro detalhe que é uma homenagem aos filmes originais e tudo, e a toda a história da Katniss, que eu até mencionei no meu vídeo de curiosidades também, que é o vestido que a Lucy tá usando neste determinado momento, né? Que é o vestido colorido da mãe dela, um vestido muito importante pra ela, e a parte de cima é um corset que tem várias flores bordadas, e entre essas flores tá justamente a flor da planta Katniss, que aparece no filme, e a flor da planta Primrose, que é, né, a Prim, irmã da Katniss. Então as duas estão mencionadas ali num detalhe sutil que foi colocado justamente pra fazer essa homenagem. E aí eu falei da planta Katniss, né, obviamente tem menção aí justamente pra homenagear tudo. É um detalhe que eles colocaram pra você ouvir o nome Katniss e já fazer um arrepio quando estiver vendo nos cinemas. Aí ela aparece quando a Lucy Gray e o Snow estão no lago junto com o bando, e aí o Clarke aparece com a raiz da planta, né, que é comestível, e entrega pra Lucy Gray, mas ela fala que ainda não tá madura o suficiente, que essa planta é um tipo de batata ali, um tipo de raiz comestível, mas ela prefere chamar de Katniss. E aí já tem essa primeira menção ao nome. E mais tarde tem um momento ainda mais emblemático, que é a última cena entre Lucy Gray e Snow, em que ela percebe já que não pode mais confiar nele, tá tentando um jeito de sair da cabana e sair de perto, e ela fala que ela vai então colher algumas Katniss. E ela usa a Katniss como desculpa pra sair de perto do Snow, conseguir fugir e aí a gente, enfim, sobreviver ou não. Mas é interessante ela falar que vai buscar a Katniss e no final o Snow nunca mais a vê, mas vê uma Katniss na vida dele. Outro detalhe agora que não influencia diretamente na história, mas foi mais uma menção que a produção do filme quis colocar pra fazer a gente lembrar de tudo, é o momento em que o Snow entra na arena dos Jogos Vorazes pra resgatar os Sejanos, que entrou lá como um ato de desafio, e aí o Snow é mandado pela Dra. Gall pra tentar tirar ele de lá, e assim que ele entra na arena, a primeira coisa que a câmera mostra na espécie de cornucópia deles do passado é um arco e flecha. A câmera passa exatamente ali por um arco e flecha muito emblemático, né? Porque é justamente o Snow entrando naquele lugar. Arco e flecha é a arma da Katniss, que ela consegue manusear bem, a arma que ela usa durante os jogos, e aí ele encontra dentro da arena um momento bem significativo. Bom, mas um momento bem claro que a gente vê de homenagem é quando a Lucy Gray está compondo The Hanging Tree. The Hanging Tree, uma das músicas mais emblemáticas da saga, que a própria Jennifer Lawrence canta durante A Esperança. É uma música que foi passada de geração para geração no Distrito 12, e a Katniss acabou aprendendo e a gente nunca soube a origem. E aí agora, em A Cantiga dos Pássaros, das Serpentes, a gente vê a origem dessa música, né? Que é o momento, então, a Lucy sabe que houve um enforcamento, que a gente presencia a cena também, o enforcamento de um homem, ele é acusado de matar 3 pessoas, é um homem que a mulher, a amada dele, aparece no momento da cena, correndo atrás dele, tentando impedir a morte dele, e aí, enfim, tem toda essa cena, e a história é justamente a história que é contada na música. Então a gente cantava a letra da música sem saber a origem, e agora a gente sabe, então, o momento que fez a Lucy Gray decidir
compor essa música. E isso é muito interessante, vou fazer até um adendo aqui, porque nos livros a gente tem outra música conhecida que é mencionada, que é Deep in the Meadow. Essa é a música, a canção de ninar, que a Katniss canta tanto pra Prim, quando elas estão em casa, quanto pra Rue depois na arena, na hora que ela tá quase morrendo. É uma música de ninar bem fofa. No livro, a Lucy Gray é vista pelo Snow cantando justamente essa música pra Maud Ivory, que é a menina mais jovem do bando, tem 9 anos, e é uma das músicas favoritas da Maud Ivory. E pra mim, duas coisas me chamam muita atenção. A primeira é, imagina a cara do Snow assistindo aos Jogos Vorazes 64 anos depois, e aí ele começa a ouvir uma música que ele já ouviu antes e percebe que a Katniss cantando é a mesma música que ele ouviu Lucy Gray cantar. Então assim, imagina a cabeça dele associando tudo isso, pra mim é muito doido. E outra coisa é comentar algumas teorias que existem na internet desde que o livro foi lançado em 2020, que falam sobre o parentesco da Katniss. Muitas pessoas ficam se perguntando se a Lucy Gray é relacionada a Katniss de alguma forma, né? Se ela é a avó da Katniss, por exemplo, ou bisavó. Mas a teoria principal é de que, na verdade, a Katniss é neta da Maud Ivory, que eu justamente acabei de falar. Porque a Maud aprende todas as músicas com a Lucy Gray, ela tem uma facilidade muito grande com decorar as letras, ela também tem todo esse espírito musical, ela é uma artista por si só, e a Maud Ivory é mais garantido, a gente tem mais certeza de que sobreviveu, né? E, enfim, a idade também bateria pra ela ser a avó paterna da Katniss, porque a Katniss fala que ela aprendeu algumas músicas com o pai. Então, assim, faria sentido dentro dessa história, justamente pelas conexões ali, a Maud Ivory é considerada uma prima pela Lucy Gray, ter esse parentesco entre elas. É uma teoria, nunca foi confirmada, mas o próprio diretor Francis Lawrence disse que acredita nela. Bom, e a gente também tem uma explicação pro Snow conhecer o Distrito 12, né? Obviamente ele poderia ter conhecido em uma viagem diplomática pro Distrito 12, porque tem um grande momento em Jogos Vorazes, quando o Snow tá conversando com Seneca Crane, que é o idealizador dos jogos na hora, né? E ele fala, você já foi pro 12? Eu já fui. Eles são miseráveis, é tudo muito pobre lá. E aí o Snow, a gente não sabe exatamente como ele conheceu. E aí é uma grande surpresa que descobri que o Snow, ele era realmente íntimo do Distrito 12. Ele trabalhou lá por muitos meses como pacificador, né? Ele conhecia os detalhes. Então ele tinha mais essa ligação que a gente descobre no filme. Mas claro, também tem uma outra grande revelação, que é o motivo pelo qual ele odeia os tordos. Obviamente a gente acredita, quando a gente tá assistindo os Jogos Vorazes, Em Chamas, A Esperança, que ele não gosta dos tordos porque ele associa os tordos a Katniss, porque a Katniss desde o começo usa o broche do tordo ali, né? Que é uma coisa que ele nota logo no primeiro filme, e aí depois o tordo acaba sendo associado ao símbolo da revolução, né? As pessoas usam o tordo como símbolo, aí o Snow chega a banir qualquer símbolo do tordo em Panem inteira, no país inteiro, mas no final agora a gente entende que ele não gosta dos tordos por um motivo muito maior. Ele começa a saber dos tordos pela Lucy Gray, quando ela fala ali do animal, ele descobre um pouco o que é, e o tordo é uma junção de um pássaro comum com um pássaro que foi modificado geneticamente pela Capital, que era o pássaro que foi feito pra ouvir o que os rebeldes estavam dizendo e aí repassar essa informação para a Capital. Esse experimento acabou não funcionando porque os rebeldes descobriram o que ele fazia e começaram a passar informações erradas e fazer armadilhas para a Capital. Mas por um tempo foi usado. Só que quando ele deu errado, meio que a Capital largou essas aves geneticamente modificadas no mundo. E aí elas acabaram se unindo com os pássaros e formando os tordos. E pro Snow, isso representa a falta de controle. Essa espécie geneticamente modificada ter sobrevivido e ter se unido a outras espécies e ter conseguido sobreviver, para ele representa uma falta de controle enorme e ele não gosta dessa bagunça. Além disso, ele associa os tordos a imagens muito traumatizantes na cabeça dele, justamente porque os tordos, por serem essa junção de um pássaro normal com um geneticamente modificado, acabam repetindo muitas falas sem controle, né? Porque eles pegam um pouquinho do que o pássaro modificado fazia. E aí isso faz com que quando, por exemplo, ele tá lá no enforcamento do homem que matou 3 pessoas e o cara fala pra amada correr, os pássaros ficam repetindo, corre, 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 e aí isso fica na cabeça dele. Depois, quando o Sejanus é enforcado e ele grita mãezinha, os pássaros ficam lá gritando, mãezinha, mãezinha, e isso é uma coisa que deixa ele sufocado ali, ele odeia isso. Além de tudo, no final, a Lucy Gray usa os tordos pra conseguir fugir, porque ela começa a cantar a música, os tordos começam a repetir, ele fica agoniado, não sabendo pra onde ir, tem o barulho pra todos os lados. Então, tudo isso gerou um trauma muito grande nele do tordo, que quando ele vê, ele já tem esse desprezo logo de cara. Por fim, a gente tem um momento
momento bem significativo que não tá nos livros, eu já até mencionei aqui um pouco, mas porque eu achei uma junção muito importante ali pra trazer um contexto do que vai acontecer depois, que é a despedida, né? A última cena que a gente vê o Snow com a Tigris, que eu acho que faz já essa referência ao futuro, porque durante o filme, o momento em que o Snow mata o menino dentro da arena, meio que por defesa pessoal ali, ele vai pra Tigris e conta o que aconteceu, mas ele fala que ele se sentiu poderoso, e a Tigris alerta ele que quando ela olhava pro pai dele, tudo que ela via nos olhos era ódio, e ela não quer que o Snow siga esses passos, ela quer que o Snow seja bom. E aí depois, na cena final do filme, quando o Sejano já tá rico, né, com o dinheiro da família Plint, que tá todo engomado ali, ele olha pra Tigris e pergunta como ele tá, e ela fala, você tá igualzinho ao seu pai. Ou seja, já se referindo que ele já tá com esses olhos de ódio, ele já largou a alma boa dele. Isso já indica uma separação, já que no futuro, a Tigris é quem ajuda a Katniss a se esconder dentro da capital, no meio da rebelião, né? Então a Tigris, e ela fala depois que o Snow acabou se afastando dela porque ela não era bonita o suficiente, então eles tiveram uma grande separação ali no meio. A Tigris passou depois por grandes momentos de autoestima ali, né, de falta de autoestima, em que ela precisou passar então por tantos procedimentos estéticos pra se sentir encaixada ali, mas esse primeiro momento dela olhar pra ele e falar que ele parece pai já significa essa ruptura, que eu achei então muito interessante de estar ali. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas referências, de tudo que é explicado depois nos outros filmes e faz uma conexão incrível. Você reparou em mais alguma referência? Tem algum outro detalhe que você sentiu que faltou explicar, juntando todos os filmes e livros? Comenta aqui pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!